Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 11, né? Quarta-feira. Nós vamos corrigir essa atividade, pessoal, da página 298 até a página 302, tá? Eu fiz questão de gravar a correção dessas atividades aqui, por quê? Porque se vocês não entenderam, fizeram errado, dá para vocês voltarem, ver de novo para poder corrigir. Vocês têm a possibilidade, estando gravado, vocês têm a possibilidade de corrigir várias vezes. Porque se eu fizesse online, vocês fossem eu ditando para vocês a resposta, nós não íamos conseguir fazer nossa prova sexta-feira. Que a próxima aula de vocês é a prova, tá? Então vamos lá, página 298. A primeira pergunta aí, ele tem a foto de um neurônio, tá? Ele está dizendo lá, a figura a seguir representa um neurônio. Com o uso de setas, indique e escreva os nomes das partes principais dessa célula nervosa. Depois responda ao que se pede. Então, você tem aí, vou mostrar aqui para vocês na apostila. Dá para vocês verem aí, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, se vocês aproximarem a imagem de vocês aí, vocês vão ver. Nós temos aqui corpo celular, que é essa parte redonda aqui. Essas hastes aqui, ó, vocês têm aí, são os dendritos. Aí, voltando para cá, para essa parte em azul, você tem axônio, bainha de mielina. E o último aí, que são essas três ramificações aí, é o terminal do axônio. Aí vamos responder aí o que está pedindo aí. Na alternativa A, os impulsos nervosos ocorrem em milésimos de segundo. Qual estrutura do neurônio é encarregada de acelerar os impulsos nervosos? Extrato mielínico. Então, a alternativa A é extrato mielínico. B. Que parte do neurônio é responsável por captar as alterações do meio, como alterações na temperatura? Os dendritos. C. Em que local do neurônio uma mensagem é transformada em impulsos nervosos? No corpo celular. 2. A figura a seguir retrata os movimentos do músculo da coxa durante uma atividade física. Observe-a com atenção e faça o que se pede. Na alternativa A, os músculos da imagem são exemplos de... Somente a 2 aí que está certa. Músculos estriados esqueléticos. Então, faça um xizinho aí no quadradinho do meio, músculos estriados esqueléticos. A B, escreva uma característica desses músculos presente na imagem que justifique sua resposta à questão anterior. Então, o que justifica a resposta aí da A, né? Os músculos estriados esqueléticos são ligados aos ossos por meio de tendões. Então, porque ali dá pra gente ver, né? Na foto ali dá pra ver tendão, né? Patelar, aí ó, tendão ali do joelho, tá? Então ali dá pra gente ver, dá pra ver os músculos também, que é estriado esquelético, dá pra gente ver as estrias na foto ali. Então a A é, os músculos estriados esqueléticos são ligados aos ossos por meio de tendões. Como você está vendo ali, são os tendões que ligam aí. C. Qual órgão do sistema nervoso controla as atividades dos músculos bíceps, não, quadríceps, ou seja, os músculos da coxa, né? O cérebro, tá? Então, o órgão que controla a atividade desse músculo é o cérebro. 3. Escreva o nome das estruturas que protegem o sistema nervoso central.
Sistema nervoso central nós sabemos que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, né? Então, o encéfalo é protegido pela caixa craniana e pelas meninges. Então, encéfalo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, né? Então, as respostas vão colocar aí. O encéfalo é protegido pela caixa craniana e pelas meninges. Ponto, na mesma linha. A medula espinhal é protegida pelos ossos da coluna vertebral e por meninges. Página 299. 4. Leia o texto. Em um acidente de moto, um jovem fraturou a coluna e ficou paraplégico, ou seja, perdeu os movimentos dos membros inferiores. Ainda há esperanças de que, com muita fisioterapia, ele volte a movimentar os músculos das pernas, mas dificilmente conseguirá andar sem uso de muletas. Aí no A. Qual órgão do sistema nervoso é protegido pela coluna vertebral? A medula espinhal. B. Explique por que, quando a medula espinhal é rompida na base da cintura, a pessoa perde os movimentos dos membros inferiores. Porque quando a medula espinhal se rompe na base da cintura, a comunicação da medula com os nervos das pernas é interrompida. Então, quando a medula espinhal se rompe na base da cintura, a comunicação da medula com os nervos das pernas é interrompida. Vírgula, não havendo a passagem de impulsos nervosos. 5. Escreva duas ações coordenadas pelo cérebro que ocorrem quando mastigamos um alimento. O cérebro coordena os movimentos dos músculos encarregados da mastigação e identifica o sabor do alimento. Essa é uma sugestão de resposta, mas vocês podem responder de forma diferente. Mas aí então fica assim: quando estamos mastigando um alimento, o cérebro coordena os movimentos dos músculos encarregados da mastigação e identifica o sabor do alimento. 6. Aprender a andar de bicicleta não é nada fácil. Precisamos de muita concentração para manter o equilíbrio. Caso contrário, podemos cair e nos machucar. Qual o órgão pertencente ao encéfalo responsável pelo equilíbrio do corpo? É o cerebelo, pessoal. Então, o que coordena, né, o equilíbrio do corpo é o cerebelo. 7. Observe a tirinha. Então, tem lá a Cebolinha falando pro Cascão. Você sabe o que é bom para acabar com soluços? Com soluços, Cascão? E Cascão tá lá, soluçando. Levar um susto ou beber um copo d'água bem cheio. Aí Cascão levou o susto, né? Aí viu, passou. Tá. Pergunta A. Quando levamos um susto, nosso coração acelera. Porém, geralmente, assim que o susto passa, os batimentos cardíacos gradativamente voltam ao seu ritmo normal. Qual órgão pertencente ao encéfalo comanda os batimentos cardíacos? Os órgãos do encéfalo, né? Os órgãos do encéfalo, que é o responsável pelo batimento cardíaco, né? Ele já diz lá, qual o órgão pertencente ao encéfalo? É o bulbo, né? O único órgão pertencente ao encéfalo que é responsável pelo batimento cardíaco é o bulbo. B.
O batimento cardíaco é um ato voluntário ou involuntário? Justifique sua resposta. É um ato involuntário, né? Porque ninguém pode falar assim, ah, tá, agora a partir desse instante meu coração vai parar de bater. Não, a gente não controla, né? Então, todo e qualquer movimento que nós não controlamos é chamado de movimento involuntário, porque não depende da nossa vontade para acontecer. Então, a resposta aí é involuntário, porque não depende da nossa vontade para acontecer. Tá? Página 300. C. O nervo vago é um nervo encarregado de enviar os impulsos nervosos para o coração. Esse nervo é raquidiano ou craniano? É o nervo craniano, tá, pessoal? Nervo craniano, ou seja, sai daqui, da caixa craniana, né? Raquidiano é o que sai da coluna vertebral. 8. Com relação às formas de locomoção, relacione as colunas. Então, nós temos lá, apresenta membrana interdigital, que é aquela membrana que tem entre os dedos, né? Qual o animal? A rã, né? Poderia ser também aqui o pato, tem também isso. É a rã, então a primeira lá é C. Segundo, seu tipo de locomoção é a marcha. Quem que tem tipo de locomoção como marcha? O homem, né? Então é E. A 3 aí, apresenta membrana alar, ou seja, pode voar, né? A. Então vai ficar o A, morcego. Próximo, locomove-se por reptação, tá? São os répteis, né? Serpente, que aí está na alternativa D. O último, seus membros são modificados em nadadeiras, peixe-boi. Então ficou C, E, A, D e B. Aí nessa mesma página começa a tarefa. Vem lá. Pular, correr, brincar, dançar e andar são ações executadas por qual sistema do nosso corpo? Sistema locomotor. 2. Qual sistema controla as ações mencionadas na atividade anterior? Ou seja, quais o sistema que controla o sistema locomotor, né? O sistema nervoso. Então, o 2 é sistema nervoso. 3. O sistema nervoso pode ser dividido em central e periférico. Escreva o nome das estruturas componentes desses sistemas. Então, essa resposta é meio longa, pessoal. Sistema nervoso central. Escrevam aí. Sistema nervoso central, 2 pontos. Encéfalo, vírgula, composto pelo cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e pela medula espinhal. Então, repetindo. Sistema nervoso central, 2 pontos. Encéfalo, composto pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo e pela medula espinhal. Ponto da mesma linha. Sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos e nervos raquidianos. Então, sistema nervoso periférico é formado pelos nervos cranianos e nervos raquidianos. A 4 tem uma imagem aí onde a pessoa está levantando o braço, está movimentando o braço. Ele pergunta lá na alternativa A. A pessoa representada está executando a ação de levantar o braço. Assinale o órgão do sistema nervoso central que é encarregado de elevar a imagem de comando para as ações para que essa ação seja executada.
é o 3 aí, cérebro, pessoal. O 3, cérebro. Página 301, alternativa B, está dizendo lá. Coloque as palavras a seguir na ordem correta, indicando a direção com que os impulsos nervosos seguem para que a ação de levantar o braço seja executada. Então, tem lá as palavras, né? Nesse quadradinho tem lá medula espinhal, cérebro, nervo raquidiano e músculos do braço. Então, o certo, né? A ordem é cérebro, medula espinhal, nervo raquidiano, músculos do braço. Repetindo, a ordem aí na alternativa B é cérebro, medula espinhal, nervo raquidiano, músculos do braço. Questão número 5. O quadro a seguir contém nomes de células, órgãos e estruturas pertencentes ao sistema nervoso. Sabendo disso, faça o que se pede. A. Faça um círculo em torno do nome da célula encarregada de captar uma mensagem e transformá-la em um impulso nervoso. Então, qual que é a célula? Fazer um círculo aí. Neurônio, né? Neurônio, então faz um círculo aí em volta da palavra neurônio. B. Sublinhe o nome do órgão do sistema nervoso central encarregado de receber as mensagens provenientes dos órgãos do sistema. É o cérebro. Então faz um risquinho aí de sublime. Faz um risco aí na palavra cérebro, que é a primeira aí. C. Escreva um X sobre o nome do órgão que faz a comunicação entre o encéfalo e os membros superiores e inferiores, para fazer um X. As duas últimas palavras aí, medula espinhal. Então, você faz um X aí na medula espinhal. D. Desenhe uma estrela em cima do nome da estrutura pertencente ao sistema nervoso periférico. Então, você vai desenhar uma estrela na palavrinha nervo. Questão número 6. Quando sorrimos, movimentamos os músculos da face. Esses músculos são estriados esqueléticos, estriados cardíacos ou lisos. Explique por que os músculos da face recebem essa classificação. São estriados esqueléticos. Aí ele pergunta por que recebe essa classificação. Porque esses músculos são ligados aos ossos do esqueleto por meio de tendões e também por terem movimentos voluntários. Então, no 6 aí fica, a resposta é estriados esquelético. É classificado dessa forma porque os músculos, pelo fato dos músculos serem ligados aos ossos do esqueleto por meio de tendões e por terem movimentos voluntários. 7. Relacione o animal à sua principal função de locomoção. Então, nós temos aí o cavalo. Qual que é a principal função de locomoção dele? Corrida, né? Então, lá onde está escrito corrida, coloquem a letrinha A. O golfinho, qual seria? O nado, né? É a última palavrinha ali, nado. O sapo é o salto, a primeira palavra ali. Cobra, repitação, a segunda palavrinha ali, segundo quadradinho, então é D. Homem, marcha, morcego, voo. Então ficou C, D, E, F, A, B. Tá. Página 302. Aí nós temos um resumo, né, de todo o sistema, de todo o sistema nervoso aí, sistema muscular, da unidade 2 aí,
um resumão aí da unidade 2. Então, ele diz lá: vamos rever o que foi estudado nessa unidade? Complete os esquemas abaixo. Sistema nervoso e comando do corpo. À esquerda sua aí você tem constituição do sistema nervoso. Aí o primeiro quadradinho aí. Os neurônios e os gliócitos são células do tecido nervoso. Esse tipo de tecido constitui os órgãos e as estruturas pertencentes ao sistema nervoso. Para fins de estudo, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. À sua direita do sistema nervoso e comando do corpo, lá você tem sistema nervoso e locomoção. Então, começa já com o que você tem que acrescentar. Locomoção é o ato de se deslocar de um lugar para outro. Nos animais vertebrados, a locomoção depende da ação integrada de músculos, ossos e articulações. Então, pessoal, o primeiro quadradinho aí em cima, para vocês preencherem, à esquerda ficou tecido nervoso, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. À direita, a primeira palavra aí ficou locomoção e a última articulação. Aí no meio, bem no centro da página, vocês têm aí diversas formas de locomoção. Aí ele está dizendo: a locomoção dos animais está relacionada ao ambiente onde vivem, reproduzem-se e a forma com que adquirem o seu alimento. Dependendo do ambiente onde os animais se locomovem, solo, água ou ar, eles apresentam adaptações especiais que favorecem seu deslocamento. Então ficou ambiente e alimento. Então aí, pessoal, nós temos aí as respostas, né, das atividades da unidade 2. Da unidade 1 eu já corrigi. A próxima aula nossa é sexta-feira e será a nossa provinha. Lembrem-se, pessoal, vocês estão fazendo prova de uma forma atípica, né? Ou seja, de uma forma diferente, com a maior facilidade, não tem o porquê de tirarem notas baixas. Vocês têm a possibilidade de consultar aí a apostila, que está do lado de vocês aí, certo? Então, vocês têm 2 horas para fazer essa prova. Lembrando que na sexta-feira a nossa aula é a última, 10h15, tá? É nesse horário que vocês vão fazer a prova. Então, 10h15 vocês vão entrar lá na plataforma e vão fazer essa prova. Ah, mas aconteceu alguma coisa, tá algum problema na internet e tal, não consegui fazer, tá? Essa prova, essa avaliação de ciências, vai estar na plataforma, vai estar disponível até às 6 horas da tarde, pessoal, até às 18 horas. Então, vocês têm de 10h15 até às 18 horas para fazer essa prova. Lembrando que, a partir do momento que vocês iniciam a fazer, vocês têm 2 horas e aí o prazo de vocês para fazer a prova esgota. Então, pensem bem se vocês vão começar a fazer 10h15. Se tiver, nesse horário da nossa aula, 10h15, se estiver acontecendo algum problema em relação à internet, deixe para fazer a hora que você perceber que a internet está boa, que dá para vocês responderem essas questões. Tá bem simplesinha a prova, tá? Tem tudo aí na apostila, vocês vão poder consultar essa apostila, responder, tá? Então, eu acho que não vai ter problema. E nós temos amanhã, que é quinta-feira, para que, se alguém tiver dúvida de algum conteúdo, de alguma coisa, entre em contato comigo no privado para tirarmos as dúvidas, tá? Porque aí na outra semana a gente já vai começar a unidade 3. Então, por hoje é só isso. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Até mais.